gráficos de anime, dungeons e mais dungeons e mais dungeons, eu já mencionei dungeons, batalhas randômicas e mais batalhas randômicas, e também, pasmem meus caros amigos do YouTube, batalhas navais. Sim, batalhas navais. Esses são os bons e velhos quesitos para todo bom JRPG, e a Overworks, ao lado do nosso saudoso Dreamcast, provou que de RPG a SEGA também vivia. Esta é uma matéria baseada num review escrito por mim, Rodrigo Angelino, que agora trazemos para vocês em vídeo. Foi no final dos anos 2000 que o grupo Overworks trouxe um grande título de JRPG para o nosso querido Dreamcast, que embora já estivesse para bater as botas, o Dreamcast já estava com a sua ultiminha foi fora, mas estava com a sua última gotinha de sangue. Mas para quem tinha o Dreamcast na época prestes a bater as botas, a Overworks deu sobrevida e mais algumas horas de jogabilidade e alegria para os fãs no comecinho de 2000, final de 99, na verdade não comecinho de 2000, mas nos anos de 2000, na verdade, para ser mais exato, lá pro final do ano 2000, na verdade este jogo teve outra versão para Nintendo GameCube. Estou falando de Skies of Arcadia, que deu muita alegria e pudemos usufruir mais um pouquinho do nosso querido Sega Dreamcast. Como em qualquer RPG, Skies of Arcadia tinha um ótimo enredo. Há centenas de anos, as 6 luas que rodeavam o planeta devastou Arcadia ao lançar as místicas pedras lunares sobre a Terra. Devido aos seus poderes gravitacionais, estas pedras lunares criaram grandes ilhas que flutuavam pelos céus, dando origem ao novo mundo de Arcadia e a algo que denominaram como Mar dos Céus. A humanidade aprendeu a explorar os poderes das pedras lunares, mas ninguém conseguiu usufruir de todo o seu potencial como os velhos anciãos. Foram estes anciãos que deram vida aos 6 poderosos Digas, monstros enormes e invulneráveis que eram controlados pelas pedras mais poderosas. Em Skies of Arcadia, você assume o papel de Vyse, um jovem pirata dos céus do clã dos Blue Rogues e que em breve se envolve numa corrida em busca destas pedras lunares. Sua melhor amiga é a bela Aika, que o acompanha durante toda a aventura. Assim como inúmeros personagens se unirão ao decorrer do jogo e juntos irão combater vários inimigos que também planejarão controlar os tais Digas. No começo do jogo você vai ter uma noção do quão grande é o mundo de Arcadia. Bom, pelo menos você vai achar que tem. A imensidão dos mundos é o que mais fascina no jogo, como, por exemplo, você notará ao explorar alguma dungeon e perceberá que seu personagem é muito menor do que o ambiente que o cerca. A cada dungeon que se explora, percebe-se que ficam maiores e com quebra-cabeças mais difíceis. Como é dito no decorrer do jogo, Arcadia é composta de inúmeras ilhas flutuantes no céu, algumas do tamanho de um avião e outras que demorariam semanas para serem exploradas viajando com um. Explorando continente por continente, a sensação é parecida com a que sentíamos quando éramos pequenos e íamos a uma loja de brinquedos. Tanto para ser explorado, tantas descobertas e cada uma lhe dá itens e dinheiro, tantos mundos diferentes, cada um com sua própria cultura, enfim, uma experiência e tanto. O sistema de batalha em Skies of Arcadia, levando em conta a jogabilidade, chega a ser bem simples. São combates baseados em turnos, onde o jogador não tem controle sobre o posicionamento do personagem. As lutas possuem 2 características. A primeira é a barra de Spirit, localizada no topo da tela. A barra simboliza o total deste elemento entre todo o grupo.
Quando se usa a habilidade Focusing, impedindo qualquer outro tipo de ação durante o turno, aumenta-se a barra de Spirit. A segunda é que cada personagem pode mudar o elemento de sua arma durante a batalha, o que é essencial por dois motivos. Possibilita atingir um dano maior em oponentes que sejam fracos ao elemento utilizado e também possibilita o aprendizado de novas spells. Se usarmos um único elemento por um certo tempo, vamos aumentar a experiência de magia para aprendermos novas spells do elemento utilizado. Outro detalhe raro é que podemos trocar de armas no decorrer de uma batalha, o que para muitos jogadores é muito bom. Outro deleite para os fãs são as sequências das batalhas navais que se misturam com as dos personagens, porém não temos o controle total dos navios. Um ponto muito bom que vale lembrar é a compatibilidade do VMU, o Virtual Memory Unit, uma espécie de memory card onde você pode fazer uma side quest chamada Pinta Quest e ver as ações de Cuphead, um bichinho simpático do jogo como uma espécie de Tamagotchi, e todos os itens que você ganhar podem ser transferidos direto para o console. E vamos para o veredito Anime for Play de qualidade para Skies of Arcadia. Bom, jogabilidade 9. Por que 9? Bom, como todo mundo sabe, os JRPGs são conhecidos pelos seus inúmeros, se não dezenas, centenas, milhares de batalhas randômicas e mais batalhas randômicas, como eu já disse na introdução do vídeo. Então, nota 9 para Skies of Arcadia em jogabilidade. Gráficos, nota 9. Bom, levando em consideração que eu fiz, na verdade, esse review baseado num texto escrito para o meu antigo site Anime for Play, jogabilidade nota 9, ainda citei que não perdia para nenhum RPG em quesito de gráficos nos últimos 10 anos. Eu fiz esse review por escrito em 2004, então de 94 a 2004, Skies of Arcadia ainda podia competir com muitos outros RPGs em quesito de gráfico. Bom, Shenmue, por si só, para Sega Dreamcast, tinha gráficos muito adultos, né, para a época, super bem detalhados, mas era uma temática mais adulta. Skies of Arcadia era mais uma aventura, não tão madura quanto Shenmue, e portanto tinha gráficos mais voltados ao anime, olhos grandes como os desenhos de anime, né? Então a jogabilidade, para quem não estivesse tão acostumado, poderia ser até um pouco mais infantil, não chegava a ser um cel shading, né? Mas os gráficos eram meio cartunescos. Quesito enredo nota 10. Tinha um enredo muito bem criativo, sem dar muitos spoilers, né? Mas o que eu já falei aí nessa análise, mas o enredo simplesmente era muito bem criado e você também podia ter uma historinha paralela aí, não tinha uma história, mas você poderia estender o seu jogo no famoso VMU Memory Unit, o Virtual Memory Unit do Dreamcast, né? Você poderia fazê-lo como uma espécie de Tamagotchi. Na verdade, você andava ali com seu bichinho fazendo umas side quests, né? Aquelas quests paralelas, e todos os itens que vocês conseguiam adquirir durante a jogabilidade no VMU, você conseguia importar para o próprio jogo no console. Trilha sonora, nota 9. Bom, só não foi mais impecável do que um 9, porque acredito eu, como a maioria voltava à pirataria, Dreamcast era muito fácil comprar alguns jogos
a preço de R$10. Então havia alguns momentos no jogo, talvez pela qualidade da gravação, em que a trilha sonora ou dava picos muito alto, ou abaixava muito, estabilizava em outras horas. Então, trilha sonora nota 9, mas era digna de um espacinho ali no evento organizado pelo Tommy Tallarico, sobrinho do vocalista do Aerosmith, Steven Tyler. Tommy Tallarico, que viaja e faz turnês mundiais com seu Videogames Live, aí inclusive na sua primeira edição aqui em São Paulo, na sua primeira edição, a primeira vez que veio para o Brasil, o Anime for Play estava lá. E também o Videogames Live, para quem não sabe, é um grande evento que eles organizam as músicas, eles transformam os grandes clássicos dos jogos de videogame em música de orquestra sinfônica, quase uma música clássica, né? Então aí chega até a dar um arrepio, aquele calafrio gostoso que só quem sabe a saudade que dá de velhos tempos, né? Só quem sabe isso é que consegue entender o que eu estou dizendo. Bom, então trilha sonora nota 9, digna de ser comparada com Nobuo Uematsu, aí o compositor, criador aí das músicas de grandes nomes da série Final Fantasy. Valeu! Bom, meu nome é Rodrigo Angelino e esse foi o nosso primeiro review de jogos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, coloca aqui um comentário, dê o seu like aqui no vídeo, e quem não gostou, também faça o mesmo. E enfim, critique, dê sugestões de melhoras, e estamos aí. Valeu, forte abraço, tchau, tchau!